Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, que estejam todos seguros, né, e que esteja tudo certo com a sua família. Vamos continuar agora o nosso estudo de eletromagnetismo, avaliando o fluxo magnético e, obviamente, também o vetor densidade de fluxo magnético. Em todo o nosso estudo, né, de magnetismo, agora magnetostática, segunda metade, a gente tenta sempre relacionar com o nosso estudo de eletrostática. Por quê? Porque a gente explora essa questão da dualidade, né? Então, o que a gente tem até agora? A gente tem uma lei que é equivalente à lei constituinte da eletrostática, que é a lei de Coulomb, e aí agora a gente tem a lei de Biot-Savart, ok? Então a lei de Biot-Savart, só para a gente lembrar, ela relaciona a corrente elétrica com o campo magnético que gira em torno desta corrente. Certo? Então esse campo magnético, que aqui vai ser rotacional, né? Rotacional em torno dessa corrente, pode ser encontrado através da lei de Biot-Savart, que é 1 sobre 4π a integral de I dl, né? dl é direcional, né? Já que a corrente segue em uma certa direção, vetorial R menos R' sobre R menos R' ao cubo, né? O módulo ao cubo de R menos R'. Então aqui a gente pode também fazer as variações para a corrente, né? Quando ela for uma corrente superficial, a gente vai substituir por K ds, e quando ela for uma corrente volumétrica, uma densidade volumétrica de corrente, JdV. Beleza. Então aqui a gente pode definir, né, o campo magnético com a corrente. Mas existe um fenômeno interessante que a gente chama de fenômeno de indução magnética. A gente vai usar esse fenômeno da indução magnética no futuro para generalizar a equação de Faraday, né? A equação de Faraday para a eletrostática fala que o rotacional de E é igual a zero, né? Só que a gente vai atualizar essa equação aqui para a variação no campo magnético. Por ora, vamos relembrar esse fenômeno da indução magnética. Suponha que exista uma espira, certo? Uma espira metálica. E esta espira está na presença de um campo magnético. Campo magnético que atravessa essa espira. Mas além de atravessar essa espira, esse campo magnético tem uma certa derivada. Existe uma derivada do campo com o tempo, certo? Que é diferente de zero. Ou seja, esse meu campo magnético ele varia com o tempo. Haverá, ao longo dessa espira, um fluxo magnético. E, obviamente, a derivada desse fluxo magnético com o tempo também será diferente de zero, né? Já que o campo magnético varia, o fluxo magnético também varia. Eu coloquei del zero, né? Del T aqui. Certo? Então, o que é que a lei da indução de Faraday conta pra gente? Que se o meu fluxo magnético varia numa taxa constante, de um certo valor até zero em 1 segundo. Então vou colocar aqui o tempo, e nesse eixo aqui estará o fluxo magnético que varia no tempo. Ou seja, se o meu fluxo magnético cai numa taxa constante no tempo de 1 segundo, que é 0 segundos até 1 segundo, esta variação aqui, ó, vai ser proporcional à tensão gerada na espira. Então, na espira vai ser gerada uma tensão aqui, V. E se essa tensão for de 1 volt, essa tensão vai ser proporcional a essa derivada aqui. Eu vou denominar esta quantidade de fluxo inicial como 1 Weber. A partir dessa relação, eu estou definindo o Weber. Certo? Então, eu vou introduzir uma nova unidade que eu vou chamar de Weber. Então, essa tensão aqui, ó, será
proporcional à derivada do meu fluxo magnético com o tempo. Depois a gente vai expandir, né, essa relação para encontrar uma atualização para esta função. Então essa função aqui, ela vai ser expandida para rotacional de E é igual a menos a derivada de um certo vetor, que a gente vai chamar de vetor densidade de fluxo magnético, sobre T. Então, esta relação aqui vai atualizar essa equação. Obviamente, para campos magnetostáticos, em que o fluxo magnético não varia, essa equação volta a ser a lei de Kirchhoff, né? Quando essa derivada aqui é igual a zero, ela volta a ser a lei de Kirchhoff, a lei das tensões de Kirchhoff. Então, beleza. Que mais? Vamos agora averiguar como é que a gente pode expressar esse ψm. Então, se existe uma superfície S por onde flui um campo magnético, haverá uma integral aqui que a gente pode fazer uma equivalência. E dizer que a integral ao longo dessa superfície S de um certo vetor vezes ds, né, interno ds, vai ser igual a esse fluxo magnético. Que vetor é esse? Vamos lembrar lá do eletromagnetismo que a gente afirmou que o fluxo elétrico é a integral na superfície de um vetor d, ds. Né? E a esse vetor d, a gente deu o nome de densidade de fluxo elétrico. Então, para o fluxo magnético, nós vamos também definir um novo vetor que a gente vai chamar de B. Esse vetor B será o vetor densidade de fluxo magnético. Bem, a gente vai lembrar das unidades aqui, né? Porque isso é importante. Então, vamos pensar sobre isso. Qual é a unidade do fluxo elétrico? Vamos primeiro pensar nisso. A gente afirmou pela lei de Gauss que a integral do fluxo elétrico, né, ao longo de uma superfície fechada, ou seja, o fluxo elétrico ao longo de uma superfície fechada é igual à quantidade de carga envolvida. Como a quantidade de carga é medida em coulombs, isso significa que a unidade do fluxo elétrico deverá ser coulomb. Então eu meço o fluxo elétrico em coulomb. Meu valor ds é medida em área, né? É medida em metros quadrados, então significa que a minha densidade de fluxo elétrico é medida em coulomb por metro quadrado. Aqui para fluxo magnético, a gente fez a nossa definição de que a unidade de fluxo magnético é Weber. ds continua sendo medido em metros quadrados. Então, meu campo, densidade de fluxo magnético, será medido em Weber por metro quadrado. Essa unidade ela foi rebatizada de Tesla. Em homenagem ao cientista Nikola Tesla. Então, a gente pode dizer que o vetor densidade de fluxo magnético é medido em Weber por metro quadrado, ou seja, literalmente densidade superficial de fluxo magnético. Né? É interessante porque ele evidencia essa relação. A gente também pode dizer que essa unidade é medida em Tesla, certo? E, portanto, o Weber, além de valer volt segundo, ela vale também Tesla metro quadrado, né? Então ela estabelece aqui uma relação, aliás, volt por segundo aqui, né? É a variação do... Não, é a variação do fluxo que equivale ao potencial. Então é volt segundo mesmo. Volt segundo ou também Tesla metro quadrado, né? Então essas serão as nossas unidades. Vamos observar agora na nossa lei de Faraday, qual será, na nossa lei de Faraday não, na nossa lei de Biot-Savart,
qual será a unidade do campo magnético, né? Então veja só, aqui a gente tem a unidade de ampere, né, introduzida pela corrente. Aqui a gente tem a unidade de metro, introduzida pelo elemento infinitesimal de distância. Esse é um vetor posição, né, um vetor de diferença de posição, um vetor distância, também será medido em metro. Então aqui no nosso numerador nós temos ampere, metro quadrado. E no denominador nós temos metro ao cubo. Portanto, a gente vai cancelar metro quadrado com metro cúbico e vai sobrar um metro aqui embaixo. Então, o campo magnético será dado em unidades de ampere por metro. Veja que interessante quando a gente compara com a unidade do campo elétrico, né? Então, o campo elétrico ele é dado em unidades de volt por metro. Por quê? Porque o campo elétrico aponta para a variação do potencial elétrico ao longo do percurso, né? Ao longo de um percurso. Já o campo intensidade de campo magnético será dado em ampere por metro. Certo? Por quê? Porque ele aponta para esta integração da corrente, né? É evidente a partir daqui que se existe um potencial elétrico que é dado em unidades de volts, existirá também um potencial magnético que será dado em unidades de ampere. E eu poderei fazer uma equivalência entre esses campos, né? Eu posso dizer que o campo elétrico é menos o gradiente do potencial elétrico. Então eu também vou querer fazer uma relação entre o campo magnético com o gradiente do potencial magnético. Esse vai ser o nosso próximo vídeo. A gente vai discutir esta relação e por que ela não é uma relação tão boa. Por que ela não é uma relação que funciona em todos os pontos do espaço. Esse é o nosso próximo vídeo, tá? Por hora, aliás, eu não vou nem apagar isso aqui, deixa aqui. Por hora ainda há mais uma coisa a se falar sobre o vetor densidade de fluxo magnético. A gente estabeleceu uma relação no campo elétrico entre o campo elétrico e o vetor densidade de fluxo elétrico. E essa relação foi dada por uma quantidade que nós denominamos permissividade elétrica. Permissividade elétrica. E a gente igualou a permissividade elétrica de um meio qualquer a uma permissividade relativa multiplicado pela permissividade elétrica do vácuo. Nós vamos estabelecer essa mesma conexão entre o vetor densidade de fluxo magnético e o vetor campo magnético, através de uma variável que nós vamos chamar de μ. E o nome dessa variável será permeabilidade magnética. Pela mesma razão da permissividade elétrica, diferentes materiais irão resultar num fluxo magnético maior. Certo? Da mesma forma que materiais elétricos que possuem uma permissividade elétrica maior acumulam mais fluxo magnético, apesar de estarem submetidos ao mesmo campo elétrico, esse fenômeno também vai acontecer com o campo magnético. Existem certos materiais que intensificam a geração de fluxo magnético. Ou seja, submetidos ao mesmo campo elétrico, eles geram muito mais fluxo magnético. E essa relação proporcional a gente vai chamar de permeabilidade magnética. Da mesma forma, né, que a gente fez essa definição de permissividade relativa, a gente vai ter também a permeabilidade relativa. Então, a gente vai dizer que μ é igual a μr vezes μ0, em que μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo. A permeabilidade magnética do vácuo. E μr é a permeabilidade magnética relativa. O valor dessa permeabilidade a gente pode encontrar por quê?
nós temos todas as constantes de proporcionalidade, né? Nós temos aqui uma relação matemática que dá o vetor campo magnético, e a gente tem também uma relação aqui matemática que resulta na relação entre o fluxo, né, e o potencial elétrico. Então existe aqui uma forma matemática da gente relacionar os dois. Quando a gente faz isso, nós encontramos o valor de μ0. μ0 será igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7. Qual será a unidade, né, de μ0? Lembrando que o campo, densidade de fluxo magnético é dado em Weber por metro quadrado, e o campo magnético é dado em unidades de ampere por metro, né? Então, quando a gente passa aqui o ampere por metro multiplicando, vai cancelar um metro quadrado com esse metro, e o ampere a gente vai passar dividindo. Então, esta unidade aqui, ó, vai ser em Weber por ampere metro. Por razões que a gente vai ver logo em seguida, no próximo capítulo, né, Weber por ampere é uma unidade que nós vamos chamar de Henry. Essa unidade aqui, ela existe não por causa do μ0, ela existe por conta do conceito que nós vamos conhecer como indutância. 4π 10 a menos 7 Henry por metro. A gente pode aqui também estabelecer uma relação dessa dualidade entre a indutância e a capacitância. A nossa unidade de capacitância é dada como? É dada por Coulomb por Volt, né? A nossa unidade de capacitância que a gente chamou de Farad. Por quê? Porque a capacitância trata-se da relação entre a quantidade de carga, né, armazenada em um dispositivo dividido pela diferença de potencial, né? A capacitância é a quantidade de carga dividido pelo potencial, né? A gente definiu a capacitância dessa forma. Da mesma forma, a indutância ela irá apontar para o acúmulo de fluxo magnético dividido pela corrente necessária para gerar esse fluxo magnético. A gente vai chamar essa habilidade de indutância. Então, da mesma forma, só que aqui em vez de a gente quantificar com a quantidade de carga acumulada, a gente vai quantificar com a quantidade, diretamente já com a quantidade de fluxo magnético. Mas lembre-se que quando a gente fala em quantidade de carga armazenada, estamos também falando em fluxo elétrico, certo? Já que pela lei de Gauss, o fluxo elétrico é matematicamente equivalente à quantidade de carga dentro daquela superfície, né, que a envolve. Tá? Então a indutância também vai vir de uma relação semelhante a essa. Tá? E isso vai fazer com que o Henry, que é a unidade para a indutância, seja igual a Weber por ampere. Então a gente pode dizer que μ0 possui essa relação. Falta ainda a gente afirmar mais uma coisa sobre os campos magnéticos, que é o seguinte: nós temos um equivalente da lei de Coulomb, certo? Então, para a lei de Coulomb, nós temos lei de Coulomb em eletrostática. Para magnetostática, nós temos a lei de Biot-Savart. Nós temos uma lei que relaciona a divergência, né, do campo com os elementos geradores desse campo para a eletrostática. Na magnetostática, nós temos também uma lei constituinte, né? Essa lei é o rotacional de H é igual a J. Ou seja, a densidade de corrente gera o campo magnético. Então, nós temos essa relação. A outra relação que nós temos aqui, ó, é o rotacional de E igual a zero por enquanto. Tá? Então, eu vou colocar aqui um asterisco para apontar que existirá uma variação nesta lei. Está faltando aqui uma das leis, né? Está faltando alguma lei que relacione o divergente de B, né,
para a gente completar as 4 equações de Maxwell. Então o divergente de B será igual a quanto? Então a gente pode investigar isso. É possível fazer a dedução, né, dessa equação a partir do que a gente conhece como campo magnético, mas para que seja um pouco mais fácil aqui a nossa dedução, nós vamos apresentar essa equação e depois a gente vai introduzir a dedução dessa última equação, tá? Lembrando que essa equação aqui, ela também vai mudar no futuro, pela mesma razão, né? E essa relação entre a lei de Faraday e a lei constituinte aqui do magnetismo, que a gente também chama de lei de Gauss do magnetismo. Aliás, a lei de Gauss do magnetismo é essa aqui, mas enfim, essa lei constituinte aqui, que é a lei de Ampère. Então essas duas leis aqui, juntas, quando a gente introduzir essa diferença, vão criar o que a gente chama de eletromagnetismo, tá? Elas duas vão ter um termo a mais que vão ser que a gente vai introduzir por conta da variação do campo magnético, certo? Beleza. O que eu quero dizer a vocês aqui é: quem é esta última lei? É possível verificar que as linhas de campo magnético, elas não se comportam da mesma forma que as linhas de campo elétrico, né? Então, quando a gente observa aqui, ó, por exemplo, se esta corrente ela gera um campo magnético, existirá aqui no centro um rotacional do campo magnético, mas não existirá em nenhum ponto a divergência do campo magnético. A divergência do campo magnético é sempre igual a zero. Diferentemente do que acontece quando a gente gera o campo elétrico. Quando existe uma carga qualquer, o campo elétrico ele diverge ou converge, né, a partir dessa carga. Então, se a carga tiver um valor positivo, o campo elétrico diverge. Se a carga tiver um valor negativo, o campo converge. Ou a gente pode dizer que esse campo aqui tem uma divergência negativa, né? É daí que a gente estabelece uma relação direta entre o vetor D e a quantidade de carga Q. Neste caso aqui, a gente pode afirmar, ó, que o divergente do campo magnético será sempre igual a zero. Por quê? Porque o campo magnético não se comporta desta mesma forma. Existe uma razão matemática que a gente vai apresentar para vocês, mas agora vale a pena a gente mencionar para introduzir a quarta equação de Maxwell, que a gente chama de lei de Gauss para o magnetismo. Então, as 4 equações de Maxwell serão essas aqui. Certo? Então, que equações são essas? A gente tem a lei de Gauss, que relaciona o fluxo elétrico com a quantidade de carga envolvida nesse fluxo elétrico. A gente tem a lei de Ampère, que relaciona as correntes com o campo magnético que essas correntes geram. A gente tem a lei de Faraday, que aponta para a conservação do campo elétrico, certo? E essa lei aqui a gente pode dizer que é uma lei de Faraday para a eletrostática, certo? E a gente tem também a lei de Gauss para o magnetismo, que aponta para a inexistência de monopolos magnéticos. A gente tem uma relação aqui, né, dessas equações com a sua forma integral. Então, vamos descrever essas formas aqui nas relações integrais, né, das equações de Maxwell. Então, esta primeira aqui, que é a lei de Gauss, se a gente integra as duas no volume, né, a gente pode aplicar aqui o teorema da divergência para dizer que o fluxo numa superfície fechada do vetor densidade de fluxo elétrico, então eu estou calculando o fluxo, né, do vetor densidade de fluxo elétrico vai ser igual à quantidade de carga envolvida. Eu posso também expressar isso aqui como uma integral no volume da quantidade de carga, né? Então, essa é a lei de Gauss na sua forma integral. Ela vai ter uma correspondência aqui com
Aliás, deixa eu tirar isso aqui porque isso não é dual, não. Dual seria aqui, né? Assim, cruzado. Essa aqui é a lei de Gauss. E essa aqui também é a lei de Gauss. Esta relação constituinte aqui para o campo magnético, se a gente faz uma integral de superfície e aplica o teorema de Stokes, a gente vai ver que a integral numa linha fechada de HDL vai ser igual à quantidade de carga, desculpa, a quantidade de carga não, a corrente envolvida por essa linha, a corrente que essa linha laçou. A gente pode expressar essa corrente como a integral da densidade, né? Em S. L e S aqui vão ter uma relação de que L encerra S. A mesma coisa aqui, né? Essa superfície encerra o volume V. Então aqui vai ser a integral de J ds. A gente chama essa equação aqui de lei de Ampère. Beleza? A próxima relação é a lei de Kirchhoff, que a gente pode expressar na sua forma integral como a integral do campo elétrico dl num caminho fechado é sempre igual a zero. Né? Por que eu chamo esse cara de lei de Kirchhoff? Porque quando a gente aplica essa lei de Kirchhoff em circuitos, a gente sabe que a soma dessas tensões aqui tem que ser igual a zero, né? Isso aqui não vem do nada. Isso aqui vem dessa equação. Então, esta equação é a nossa forma generalizada daquilo que em circuitos a gente chama de lei das tensões de Kirchhoff. Tá? A gente também pode conhecer essa equação aqui como lei de Faraday para eletrostática. Se um dia eu escrever um livro, for um grande autor, eu vou chamar isso aqui de lei de Kirchhoff nesse livro. E essa última equação aqui é a lei de Gauss para o magnetismo. Então aqui a gente faz a mesma transformação, certo? A gente faz uma integral volumétrica e depois aplica o teorema da divergência. Então a integral do fluxo magnético ao longo de uma superfície, né? Então esse cara daqui é o fluxo magnético, é igual a zero. Ou seja, o fluxo magnético numa superfície fechada é sempre igual a zero. A gente chama isso aqui de lei de Gauss para magnetostática. Obviamente, essas são apenas variações, tá, dessas equações aqui. Então, deixa eu colocar aqui, essa é a lei de Faraday para a eletrostática. Essa aqui é a lei de Ampère. E essa aqui é a lei de Gauss para a magnetostática. Essas duas leis que estão com asterisco, como a gente comentou, serão ampliadas no futuro, certo? Então, esta lei aqui, quando a gente introduz a variação do campo magnético, a gente vai simplesmente chamá-la de lei de Faraday, sem esse termo aqui, para a eletrostática. E a lei de Ampère, quando a gente generalizar para a variação no campo, a gente vai chamar de lei de Ampère-Maxwell, certo? Porque essa contribuição aí foi dada pelo Maxwell, e foi ele que percebeu que essas quatro equações não são dois campos distintos, que elas podem ser enxergadas como um único campo do estudo da ciência. Até Maxwell, essas duas coisas eram estudadas diferentes, estudadas separadamente. Só o magnetismo e só a elétrica. E foi ele quem conseguiu juntar esses dois campos, né? Fez o seu tratado e conseguiu unificar essas ciências. Por isso que a gente chama essas leis como conjunto de leis de Maxwell. Certo? Então é isso. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma discussão sobre esta questão aqui que eu levantei, que é: qual é a relação
entre o potencial magnético e o campo magnético e por que esta é uma solução limitada, como é que a gente pode ampliar esta solução limitada para uma solução melhor. E a gente vai ver isso no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Valeu!